Gratidão. Aqui a gente vai falar hoje de um assunto super importante, gente, muito importante, o mais importante de todos, né, no nosso processo evolutivo, que é a transmutação de energia. Então, a transmutação de energia, se ela não for feita, né, pelo ser, ou seja, conscientemente, ela vai acontecer de uma maneira. Por quê? Porque se está programado para aquele ser participar do processo evolutivo, que ele tem que fazer o seu processo evolutivo para passar para a quinta dimensão, isso vai vir de qualquer forma. Então, isso pode vir de repente de uma forma inesperada. Por quê? Porque existe uma programação para aquilo. Então, o ser tem que evoluir. Né? Então, muitas vezes ele está lá, por isso que a gente diz não ficar distraído, não estar ocupado. O que significa estar ocupado? Você está com a mente ocupada. Então, para o processo evolutivo, você não pode estar com a mente ocupada. Então, a recomendação, nós, né, temos que estar o tempo todo em estado de presença. Ou seja, nós temos que estar na nossa consciência, no nosso centro, e não na nossa mente ocupada. Quando nós fazemos, escrevemos, falamos, fazemos algo, estamos transmitindo algo, ou produzindo algo, nós estamos fazendo aquilo, temos que pensar para escrever, fazer, porém estamos ancorados no nosso eu superior. Então, essa é a diferença, gente. O que acontece? Num processo evolutivo, a gente tem que estar sempre perguntando para o eu superior, sempre conectado ao eu superior, para saber se nós estamos conduzindo a coisa da forma correta. Quando estamos nos unindo à nossa essência, e passamos por um despertar mais profundo, já percebemos quando ele diz não, e quando ele já te traz de volta e fala, não, é por aqui. Então, esse realinhamento do nosso eu superior com a nossa fisicalidade, o nosso avatar, precisa estar cada vez mais próximo. Por quê? Porque, por conta, né, de um processo como esse de transmutação de energia. O que acontece? Um ser está desconectado. Vamos imaginar que ele é uma peça fundamental do plano evolutivo. Mas ele se conduziu por um outro caminho. Ele errou, entre aspas, né? Ele se conduziu por um outro caminho. Está, de repente, num relacionamento, está enevoado com alguma situação e ele se desconectou disso. Então, isso vai chegar para ele, essa informação vai chegar e ele está em outro ponto. Então, vai chegar para ele, não, agora você tem que passar por uma transmutação de energia, de consciência. E ele vai falar, mas peraí, eu estou indo lá para a praia, para não sei quem, que eu estou indo atrás da namorada, do fulano, do ciclano, né? Então, essas dissociações, elas podem acontecer justamente porque nós estamos dentro de um planeta de distrações, né? E você não vai encontrar na mídia nenhuma informação, na mídia oficial, que fale sobre isso. Então, esse é o ponto-chave, entendeu? Porque sem essa informação, o ser está lá fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com o que ele deveria estar fazendo. Então, a transmutação de energia, ela tem que acontecer, por quê? Porque o ser precisa ascender a um novo estado de consciência, ele precisa se elevar, ele precisa passar para um novo nível, que é o nível da quinta dimensão, e não da terceira dimensão mais. Então, isso, segundo, né, as informações que nós recebemos hoje na Terra, muitas coisas estão acontecendo assim porque os seres se desconectaram, mas aí entram os seus próprios guias, né, hierarquias superiores daquele ser, que apoiam em todo esse processo, porque ninguém está sozinho, principalmente os seres que vieram para esse processo, né, eles são amparados. Mas o que nós orientamos, né, justamente por termos passado por esse processo, no meu caso o processo teve que ser aceleradíssimo, começou a acontecer um monte de coisa. Por quê? Porque eu percebia, né, eu acompanhava algo, não sabia exatamente o que era, mas eu percebia que precisava, já estava percebendo um outro nível, meu mesmo, né, que precisava aflorar, né. Então eu fui me deixando guiar por aquilo. E a energia, como é inteligente, ela vai nos conduzir se a gente permitir. Então, a gente tem que dar a permissão. A permissão. Quando você percebe uma energia maior que está falando com você, você tem que se colocar diante dela para compreender o processo, porque aí entra
a transmutação de energias. Então, a transmutação nada mais é do que a mudança de estado energético das suas próprias células, do seu ser, né? Para ativar, para ampliar a sua consciência, você precisa mudar o nível vibratório das suas células. Então, isso é uma coisa natural, normal. Por exemplo, se nós estamos vibrando no medo, nós estamos lá embaixo, numa densidade baixa, triste. Se nós precisamos vibrar no amor, tudo se eleva. Então, a frequência se eleva e as células se expandem porque elas vão receber mais luz, elas vão se expandir e você vai ampliar, e aí você vai expandir a consciência e vai fazer o processo de transmutação. Então, como ele acontece, é muito de cada ser passa de acordo ao seu histórico de vida, porque aí vão entrar as vidas do ser, né? O seu histórico, todo o seu processo de evolução, o nível em que ele está, o que ele está fazendo no momento, o que ele veio fazer. Então é como se tivesse toda uma ficha completa, né? Falar assim, não. Então ele vai receber tanto de frequência, tanto de energia, tanto disso, daquilo, daquele outro, e ele vai passar esse processo assim, de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque já é um ser mais amoroso, é um ser que pratica o bem. Veja a importância disso, gente. Os seres que têm valores, né? Nós estamos falando dos seres que são seres que praticam o bem, não importa a atividade, não interessa o que ele faz, não interessa que ele faz o bem, que ele é um ser de luz, um ser bom, um ser do bem. Então ele já tem os atributos, entre aspas, né, divinos mais aflorados, porque ele pratica o bem, é um ser que faz o bem. Então ele, para passar por um processo desse, vai ser muito mais tranquilo, que não quer dizer que não passe por determinadas situações. Por quê? Porque dentro dos nossos sistemas, todo o sistema humano, foram colocadas energias, anomalias, energias negativas por conta do sistema do planeta Terra, por conta do sistema da Matrix, para dificultar a percepção dos seres em relação à realidade evolutiva, para que eles ficassem presos em situações meramente mundanas e deixassem de lado a sua vida divina, a sua vida humana. Então, todo o processo é tornar o ser humano mais humano, ele recuperar essa humanidade e passar agora a integrar um plano maior, que é o plano divino, onde ele vai então colaborar com o planeta. Então, as atividades dele vão ampliar e ele vai poder também colaborar com a atividade planetária, atividade de regeneração da Terra. Então, a transmutação, ela vai acontecer, tem que acontecer, né, com os seres que estão dentro desse processo, e a forma como acontece depende, obviamente, do estágio de cada um e daquilo que ele veio fazer. Então, o que a gente precisa fazer para ajudar, né, que a gente pode nos ajudar, né, ajudar o nosso próprio processo, é estarmos conscientes, então estarmos presentes. Então, quando perceber uma energia, deixa eu ver, o que quer me dizer? O que eu preciso fazer? Você vai trabalhar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos. E vai verificar aquilo que você sente que não é coerente, que não te faz bem. Por quê? Porque o que não te faz bem está em discordância com o seu sistema interno de crenças, né? Então, a sua essência ou a sua consciência já está te sinalizando que tem alguma emoção negativa que precisa ser removida. Para quê? Porque tem que ter fluência, gente, tem que ter fluência. Quando percebe um negócio, é incrível. Qualquer coisinha não pode passar. Por quê? Porque o sistema tem que fluir. Para que a gente entre em fluxo, não pode ter nada obstruindo. E as obstruções, elas vêm de fora, vêm do ambiente, vêm disso, vêm daquilo, vêm um monte de coisa. Então, os corpos, principalmente emocional, que é o que o sistema utilizou para a manipulação do ser, é o que mais transmutações necessita. Então, as emoções, elas precisam ser modificadas. Então, é a gente sair de um polo negativo, né, um polo
contrário à ascensão, à elevação, para um fluido, que permite a evolução. Então, isso tudo vai sendo feito aos poucos, né? Não é uma coisa que joga lá e muda tudo no dia seguinte, porque ninguém conseguiria suportar, né? Seria totalmente desumano. É desumano por quê? Porque no momento que aquilo chega, ele está numa velocidade e numa frequência, porque a frequência alta, a velocidade aumenta da partícula, né? Então, tudo, eu vou falar, não, e agora? Agora você, por amor, você vira uma estrela, da noite para o dia você vira um anjo. Não consegue, você precisa ir galgando aos pouquinhos, né? Sentindo, modificando, transmutando, permitindo. Quanto mais resistência um ser tem em relação a isso, mais difícil fica o processo. Por quê? Porque aí a força contrária começa a lutar internamente, resistindo. E a mente, gente, a mente é dura. Por quê? Porque a mente está conectada a uma mente coletiva, concreta, analítica, que quer explicar tudo. Então, se falar para a mente coletiva, olha, você tem que fazer uma transmutação de energia, as pessoas abrem a porta e vão embora no dia seguinte. Por quê? Porque a mente não vai aceitar, a mente vai falar assim, imagina, eu sei tudo, eu conheço tudo, vou transmutar o quê? Sou uma pessoa de bem, né? Até você se deparar com um monte de senão, né? De alguma coisa, não, peraí, agora você tem que arrumar isso, arrumar aquilo, arrumar aquele outro. Então, a transmutação, ela tem que ser um processo tranquilo. A gente tem que aceitar as mudanças e ir permitindo que elas aconteçam. Então, para muitas pessoas, né, inclusive seres como Jesus, por exemplo, né, Jesus, o processo que ele mostrou, né, apresentou para a gente, foi um processo extremamente forte, né, assim, para quem compreendeu, né, ou interpretou, né, o que significou a crucificação, né? Então ele literalmente transmutou toda a humanidade, né? Então isso tudo é simbolicamente, né? É uma transmutação. Então, ou seja, ninguém fez nada, mas eu estou fazendo, né? Então eu estou fazendo por aqueles que não fizeram. Então é muito forte isso, né? Por quê? Porque se o outro não faz, né? Vamos imaginar que a gente tem 100 pessoas, 10 pessoas estão comprometidas com essa transmutação. As outras 90 não, elas estão pulando, brincando, xingando, matando, destruindo. Então essas 10 que estão comprometidas vão fazer por todas aquelas que não estão. E aí você fala, nossa, mas isso não é justo, né? E aí justamente remete à história de Jesus, né? E o ensinamento que ele trouxe. E foi justo ele fazer isso por todos nós, né? Está certo isso, né? Então é isso que nós temos que nos conscientizar, né? Por quê? Porque cada um de nós fazendo a nossa parte, se a gente está fez o nosso, a gente vai começar a ser colocado para ajudar o planeta. Por quê? Porque é uma lei divina, né? Então, um ser que veio para auxiliar os demais, ele está comprometido com isso porque ele veio por amor à vida. Então, ele não veio porque ele está buscando alguma outra coisa, ele está cumprindo um plano, cumprindo uma missão. Então, faz parte de um plano maior o auxílio àqueles que não fazem. Mas àqueles que não fazem é dado a possibilidade de aprender e fazer, né? Por quê? Porque se ele não faz e não quer fazer, ele vai ter que refazer o caminho inteiro, né? Então, vai ser muito mais complicado, porque ele vai ter que retornar à terceira dimensão e vai ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque é uma escola, é um aprendizado. Então, para a gente passar de ano, a gente tem que fazer, né? A gente não pode pular de ano, né? É aquela história, a gente está terceira, a gente vai para a quinta, né? Dimensão. Então a gente tem que fazer, finalizar, transmutar, modificar e passar para a próxima. A mesma coisa quando a gente tiver que sair dessa quinta, sexta para a sétima, para a oitava, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ter que
também passar por um processo desse. A diferença depois, né, é que já não vamos estar inconsciente dessas coisas. A gente já sabe que existe um processo evolutivo, já estamos inseridos, já estamos vivendo. Então, a gente vai simplesmente aplicar e conhecer mais de outras leis. Por quê? Porque em cada nível de consciência existem diversas leis. Não existe uma lei só, né? E não são as mesmas. Por quê? Porque quanto mais evoluímos, mais nos aproximamos da nossa essência, mais nos aproximamos do nosso modelo original, né? Então, mais energia recebemos, mais consciência, mais conhecimento, e aí as leis que operam vão se modificando também, porque o nosso ser já está em outro nível. Então, o mais, digamos, complicado, entre aspas, essa palavra não é muito adequada, mas o momento mais crítico é esse que a gente sai da terceira, né, para uma dimensão superior, e onde a gente realmente tinha pouco conhecimento, ou nenhum, né, quase, do mundo, do conhecimento oferecido pelo próprio planeta Terra sobre esses temas, né? Então, agora a gente tem que aproveitar esse momento, e essa transmutação ela vai acontecer com uma velocidade maior, porque as frequências que estão agora disponíveis permitem isso. Então é mais simples a transmutação agora do que já foi e do que alguns seres fizeram. Por quê? Porque as frequências, no momento que alguns seres participaram, elas não estavam tão disponíveis, e as frequências de baixa dimensão estavam em uma quantidade maior. Então não tínhamos ancoramento. Então a gente lutava, literalmente, com uma energia, buscando uma energia superior, mas aquele monte de energia densa estava ali, mais forte, né? Porque existiam mais seres e mais situações densas do que tem hoje no planeta Terra. Porque muita coisa já foi transmutada, removida, realocada, reajustada. Então é mais fácil. Então, cada ser fazendo o seu processo facilita a integração e facilita que tudo se consolide, né? Porque vai chegar um momento que isso também, a transmutação, ela acontece o forte, né? O grosso da coisa, digamos assim, e aí depois, com isso, o ser vai se organizando a sua vida, né? Porque as mudanças energéticas vão mudar a visão de mundo e vão levar o ser para viver de acordo às leis superiores a realidade que ele está criando, que ele começa a criar conscientemente a sua nova realidade. Então, todo esse processo acontece com a intervenção superior, evidentemente, né? Mas quanto mais resistência, mais difícil. Então, a gente tem que estar assim abertos a isso, né? Abertos, permitindo que a energia flua e aceitando que isso é um processo natural, ou seja, ele é normal. Em qualquer planeta evolutivo isso vai acontecer. Então vamos imaginar que a gente terminamos aqui, estamos em outro planeta. Agora fomos alocados num outro planeta, né? E lá está a dimensão, para passar de uma dimensão X para Y. É a mesma coisa, vão acontecer processos de mudança, de transmutação de energia para passar para aquela dimensão. E aí nós vamos ter que reaprender ou aprender, ou já levar uma malinha com o aprendizado, né? E falar, vamos fazer assim, como que vai ser? Já tem uma organização para aquela atividade. E é assim, gente, toda transmutação, toda evolução exige transmutação. Por quê? Porque a gente não pode viver as coisas de uma forma diferente sem uma energia diferente, né? Por quê? Porque a energia que entra, nós somos feitos de energia. Tudo no planeta, tudo que existe. No planeta, no cosmos, em tudo. Em níveis de densidade diferentes. Então, se eu estou num nível de terceira dimensão, eu não posso acessar uma informação de um ser que está no nível de nona dimensão. Eu jamais vou conseguir. Não tem como, né? Então, agora o de nona sabe tudo que acontece naquele de terceiro. Então, o que acontece é que se a gente não fizer
essas mudanças, não se permitir, a gente continua vendo as coisas e vivendo a mesma realidade, né? Então é esse o movimento que a gente tem que fazer para sair completamente de padrões que não correspondem mais. Então a transmutação é o processo mais importante, né, de que a gente chama um processo iniciático, né? Então, na verdade, a iniciação, né, processos iniciáticos e tudo isso que já foi relatado por diversos seres no passado, né, ele leva justamente o ser a uma mudança de consciência, a uma ampliação de consciência. E o planeta, ele passa agora já, ele está passando por um processo de iniciação. Então, a Terra foi iniciada como um planeta evolutivo. Então, todos os seres, todos, eles precisam estar pelo menos no primeiro nível, né, de iniciação. Eles precisam ser iniciados, eles precisam... O que significa? Saber que somos um ser espiritual vivendo uma experiência física. Então, a chama, né, que a gente chama, por isso, o fogo, por isso que o planeta está sob o elemento fogo, né, e por isso o caminho direto, o caminho, esse caminho, que é o fogo sagrado. É a gente ascender a um nível do sagrado, compreendendo que o sagrado não está lá fora. Então, a transmutação de energia permite a gente sentir e viver que esse ser que está dentro é o ser que comanda, o ser divino. Então, a gente percebe a vida dentro de nós, vivendo, né, através de nós. É diferente de uma vida física, onde você está nos corpos, né, e você está fazendo aquilo que você quer, correndo atrás do que você quer. Numa vida divina, o fogo está te levando, está te conduzindo para que você seja aquilo que você veio ser. Então, enquanto a gente não alcança um nível de fluidez, a fluidez vem quando a gente chega num nível de consciência aonde boa parte do nosso ego já foi transmutado. Então, o nosso ego, praticamente, você fala, mas não, você não tem ego. Não, que vaidade, que orgulho, que raiva, esses sentimentos todos, eles são da máscara, né? Então, tudo isso vai sendo transmutado e quando chega num determinado ponto, um percentual, né? Então, que é mais da metade do ego, um pouco mais da metade, mais ou menos isso, o índice, vamos chamar assim, aí então o ser começa a ter fluidez. Por quê? Porque aí o ser divino está se unindo ao ser físico e os dois estão vivendo em conjunto. Então a vida interna está sendo projetada na vida externa. E não mais ele tem uma sensação de que ele pensa uma coisa e está vivendo outra. Então essas discordâncias são o ego que está na frente. Então quando você percebe que você sente amor e você vive o amor, então você está em concordância com a vida que está dentro de você. Agora, se você sente o amor, mas aí de repente você sai e o amor foi embora. Eu estava com ele aqui agora, mas não sei para onde que ele foi, né? É por quê? Porque a união dos dois ainda está em processo. Então ela precisa estar unindo mais para quê? Para que esse ser, o ser físico que vive aqui, não fuja do seu próprio caminho. Então a fuga do ser, muitas vezes, é a fuga do medo do divino, né? Então você fala, meu Deus, esse amor, né? Ai, mas será que eu sou merecedora desse amor, né? Então esse movimento de união é que a transmutação de energia leva, porque a transmutação vai tirando a mente, ajustando as emoções, ajustando tudo para que a unificação com a essência aconteça. E quando isso vai acontecendo, aí não tem mais discordância. Porque se alguém te disser, não, mas você tem que ir para lá, você fala, não, quem manda é o meu interno, né? Como eu tenho que ir para lá, né? Então você já está sob uma outra guiança, que é a guiança real, que é aquela que você tem que estar. Então vamos cuidar, né, dessa transmutação, entendendo que ela é um processo também
esse que a gente passa agora na Terra é um processo único, né? Ou seja, você vai passar isso, você vai passar determinadas coisas e não vai passar de novo, entende? Então, a aceitação de que não, isso aqui é transitório também. Então, a gente vai transitar por isso, vai fazer isso, vai assimilar essas novas frequências e vai começar a vivê-las. E aí, quando você começar a vivê-las, tudo aquilo que ficou para trás, você nem vai chegar a um ponto que você nem vai lembrar. Por quê? Porque foi transmutado. Não que você perca a memória, gente, as memórias ficam lá. Tudo está lá, na sua biblioteca, só que aí você vai pegar aquilo, se realmente for importante, vai trazer aquilo como uma referência, como alguma coisa, mas você não vai estar mais cavucando aquela biblioteca à toa, porque isso causa desequilíbrio energético vibratório, né? E você não precisa na quinta dimensão assistir TV, né? Você não precisa assistir TV na quinta dimensão. Então lá você vai fazer outras coisas e tem coisas que você não precisa carregar. Então é esse o momento da transmutação para você abrir lá uma linha, bagagem e ir pensando aquilo que vai com você, aquilo que não vai e deixar ir aquilo que não é para vir para cá e levar aquilo que realmente faz sentido. Gratidão.